Livro de Daniel, capítulo 2. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Ficou sobressaltado e não pôde continuar dormindo. Mandou chamar os magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos para que lhe explicassem o sonho. Quando chegaram à sua presença, o rei lhes disse: Tive um sonho que me sobressaltou e quero saber o que significa. Os adivinhos responderam: Viva o rei eternamente! Conte Sua Majestade o sonho e nós explicaremos seu sentido. O rei lhes disse: Ordeno e mando. Se não me disserdes o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e vossas casas serão demolidas. Mas, se me explicardes o sonho e sua interpretação, eu vos cumularei de dons, presentes e honras. Portanto, dizei-me o sonho e sua interpretação. Eles replicaram: Majestade, conta-nos o sonho e explicaremos seu sentido. O rei retomou: Está claro que tentais ganhar tempo, sabendo que ordenei que, se não me contardes o sonho, tereis todos a mesma sentença. Por que fizestes conchavos para me contar mentiras e embustes até que chegue uma mudança de situação? Portanto, contai-me o sonho, e eu me convencerei de que sabeis interpretá-lo. Os adivinhos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa dizer o que o rei pede. Nenhum rei ou príncipe exigiu coisa semelhante de magos, astrólogos ou adivinhos. O que o rei exige é sobre-humano. Só os deuses, que não habitam com os mortais, podem dizê-lo ao rei. Ao ouvir isso, o rei se enfureceu e mandou acabar com todos os sábios da Babilônia. E decretou que os sábios fossem executados. E foram buscar Daniel e seus companheiros para executá-los. Quando Arioque, chefe da guarda real, ia executar os sábios, Daniel aconselhou ter prudência e perguntou ao funcionário real: Por que o rei deu um decreto tão severo? Arioque lhe explicou toda a questão, e Daniel se dirigiu ao rei para lhe pedir um pouco de tempo a fim de lhe explicar o sonho. Daniel voltou para casa e contou tudo a seus companheiros Ananias, Azarias e Misael, e lhes recomendou invocar a misericórdia do Deus do céu, para que lhes revelasse o segredo e não tivessem de perecer, Daniel e seus companheiros, com os outros sábios da Babilônia. Numa visão noturna, Daniel teve a revelação do segredo e bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, pelos séculos dos séculos. Ele possui a sabedoria e o poder. Ele muda tempos e estações, destrona e entroniza os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos experientes. Revela os segredos mais profundos e conhece o que as trevas escondem. Eu te louvo e te dou graças, Deus de meus pais, porque me deste sabedoria e poder. Revelaste-me o que te pedia, revelaste-me a questão do rei. Depois Daniel foi até Arioque, a quem o rei havia mandado executar os sábios da Babilônia. Ele disse: Não mates os sábios de Babilônia. Leva-me à presença do rei e lhe explicarei o sentido do sonho. Arioque o conduziu apressadamente ao rei e lhe disse: Há um homem dos deportados de Judá que está disposto a explicar o sonho a vossa majestade. O rei perguntou a Daniel: És realmente capaz de me contar o sonho e de me explicar seu sentido? Daniel respondeu: O segredo de que fala vossa majestade não o podem explicar nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos.
mas há um Deus no céu que revela os segredos e que anunciou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no fim dos tempos. Este é o sonho que viste quando estavas deitado. Começaste a pensar no que iria acontecer, e aquele que revela os segredos te comunicou o que irá acontecer. Quanto a mim, não é que eu tenha uma sabedoria superior à de todos os viventes. Se me revelaram o segredo, é para que explique o sentido ao rei, e assim possas entender o que pensavas. Tu, rei, viste uma visão, uma estátua majestosa, uma estátua gigantesca e de brilho extraordinário. Seu aspecto era impressionante. Tinha a cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Em tua visão, uma pedra se desprendeu sem intervenção humana. Bateu contra os pés de ferro e barro da estátua e a fez em pedaços. De repente se fizeram em pedaços o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, triturados como palha de uma eira no verão, que o vento arrebata e que desaparece sem deixar rastro. E a pedra que desfez a estátua cresceu até se transformar numa montanha enorme que ocupava toda a terra. Este era o sonho. Agora explicaremos ao rei o seu sentido. Tu, majestade, rei de reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino e o poder, o domínio e a glória, a quem deu poder sobre os homens onde quer que vivam, sobre as feras selvagens e as aves do céu, para que reines sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Um reino de prata, menos poderoso, te sucederá. Depois um terceiro reino, de bronze, que dominará todo o orbe. Virá depois um quarto reino, forte como o ferro. Como o ferro destroça e esmaga tudo, assim destroçará e triturará a todos. Os pés e os dedos que viste de ferro misturado com barro de oleiro representam um reino dividido. Conservará algo do vigor do ferro, porque viste ferro misturado com argila. Os dedos dos pés, de ferro e barro, são um reino ao mesmo tempo poderoso e fraco. Como viste o ferro misturado com a argila, assim se misturarão as linhagens, mas não chegarão a fundir-se, assim como não se pode ligar o ferro com o barro. Durante esses reinados, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, nem seu domínio passará a outro. Pelo contrário, destruirá e acabará com todos os demais reinos, ao passo que ele durará para sempre. Isso significa a pedra que viste desprendida do monte, sem intervenção humana, e que destroçou o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Esse é o destino que o Deus poderoso comunica a vossa majestade. O sonho tem sentido, a interpretação é certa. Então Nabucodonosor se prostrou por terra, prestando homenagem a Daniel, e mandou que lhe oferecessem sacrifícios e oblações. O rei disse a Daniel: Sem dúvida que teu Deus é Deus de deuses e Senhor de reis. Ele revela os segredos, visto que foste capaz de explicar esse segredo. Depois o rei cumulou Daniel de honras e riquezas, o nomeou governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sidraque, Misaque e Abidênago à frente da província da Babilônia, enquanto Daniel ficou na corte. Palavra do Senhor. Comentário Daniel, capítulo 2. Bíblia do Peregrino. O núcleo deste capítulo
é um sonho e sua interpretação. Esse núcleo é emoldurado por um relato brilhante, no qual o autor mistura a sustentação narrativa com a distância irônica. A primeira começa com o fracasso dos magos. A segunda se consuma em três relações: do rei com os magos, dos magos com Daniel, de Daniel com o rei. O desmedido pedido do rei põe em marcha o enredo. Interpretações era parte da atividade convencional desses adivinhos. Tratando-se de uma arte regulamentada e exclusiva, não podia ser controlada de fora pelos inexpertos e conferia poder político aos expertos. O autor zomba de semelhante monopólio, através da rebelião inesperada do rei, farto de submeter-se ao saber arcano de seus funcionários. O autor pisca para o leitor. Daniel se solidariza com os seus rivais, em vez de saborear sua matança, e assim os salva. Novo traço irônico. Os que pretendiam salvar o rei e o império com seu saber recôndito têm de ser salvos por um jovem estrangeiro. A batalha se apresenta por ora no terreno do saber histórico. Por enquanto, a idolatria fica à margem. O Senhor conhece e prediz a história, porque ele a planeja e dirige. O sonho é uma alegoria. A história pode reduzir-se a uma sucessão de impérios, em poderio decrescente, controlados por Deus. No final, repentinamente, chega o reinado que Deus inaugura. Graças ao artifício da ficção, aquilo que na mente do autor era olhar retrospectivo, na boca do personagem, se converte em profecia antecipada. A estátua aqui significa a projeção do tempo no espaço, para que possamos assistir ao desmoronamento instantâneo de um longo processo, que parece acumulado e como que congelado. Mas, em vez de proceder de baixo para cima, por sedimentação, como faríamos nós, mentalizados pela arqueologia, o autor começa de cima para baixo. Porque, em hebraico, a cabeça é o começo, encabeçamento, e as primícias, o capital. A ordem resultante é Império Babilônico, Medo Persa, Alexandre, Lágidas e Seleucidas. Mas a estátua de materiais inorgânicos significa uma concepção esquemática e reduzida. Ficam de fora os impérios egípcio, hitita e assírio, e os reinos menores. Por quê? Porque Nabucodonosor e o desterro são considerados começo de uma nova era. Além disso, o processo não é orgânico. Não vemos as causas. Não assistimos ao amadurecer dos acontecimentos. Não percebemos o movimento dialético. Uma estátua, para a mentalidade bíblica, é produto de mãos humanas, ao passo que a pedra se desprende da montanha sem mãos humanas. Salvando as diferenças, vem à memória a estátua que Moisés reduziu a pó. Êxodo 32. Através de Daniel, o Deus dos judeus enfrenta o imperador do mundo. Não exige dele que solte seu povo, mas que reconheça o poder soberano do Deus de Daniel, conforme Êxodo 5:2. Deus é um salvador escatológico. Nabucodonosor não pode fundar uma dinastia perpétua. Nem todas as dinastias sucessivas encherão a medida da perpetuidade.